Mantido pela Citrix, o Zen Server é um servidor Hyper-V, ou seja, uma plataforma de virtualização. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como instalar e configurar o Zen Server. Aproveita a vinheta, deixa teu like e bora pro vídeo. Fala gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal da Legal Informática. Eu sou o Luiz Baum e hoje eu vou te explicar de maneira simples o que é virtualização e como instalar e configurar o Zen Server. Antes disso, eu peço para te deixar teu like, isso me ajuda e faz com que o YouTube espalhe esse conhecimento para mais pessoas. Se tu é novo por aqui, peço que tu te inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de quando sair vídeo novo. Provavelmente tu já deve ter escutado o termo máquina virtual. Essa prática consiste em rodar um ou mais sistemas operacionais dentro de um outro sistema operacional utilizando um único recurso, ou seja, um só computador. Eu vou te explicar de maneira mais simples em uma ilustração como é que a virtualização funciona. Bem abaixo, nessa cadeia, eu tenho o hardware, o meu recurso físico, ou seja, o meu computador. Ele consiste em memória, processador e etc. Todos aqueles componentes que fazem um computador funcionar. Na segunda camada, eu tenho o sistema operacional, que é o que vai me possibilitar utilizar os recursos da parte física, Então, eu posso estar utilizando aí tanto o sistema Linux, quanto o macOS ou o Windows. E na terceira camada, temos o Hyper-V, que seria o software de criação de máquinas virtuais, que pode ser o VirtualBox, VMware e entre outros softwares que faz criação de máquinas virtuais. E na quarta e última camada, eu tenho as próprias VMs, as máquinas virtuais, utilizando um sistema operacional independente. Então, a gente pode notar que essas três máquinas virtuais estão utilizando um sistema operacional independente e estão partilhando do mesmo recurso físico, do mesmo hardware, do mesmo computador, Tanto as três máquinas virtuais quanto o sistema hospedeiro, que é o sistema operacional que faz rodar o Hyper-V. Portanto, se a gente analisar em questão de recurso que as três máquinas estão utilizando e o sistema hospedeiro, eu tenho 4 sistemas operacionais utilizando um único recurso. E isso para desempenho dos sistemas operacionais, tanto das VM quanto do meu sistema hospedeiro, é péssimo. E é aí que entra a plataforma de virtualização. O Zen Server ele faz tanto o papel de sistema operacional hospedeiro quanto o Hyper-V. Então eu tenho um único sistema fazendo 2 papéis. E considerando que ele é um Linux sem interface gráfica e que consome pouco recurso da máquina física, e ele se torna um serviço perfeito de virtualização numa infraestrutura on-premise. E em outra ilustração aqui, eu consigo te mostrar que aqui tem o hardware, a parte física, e o Zen Server ele faz tanto o papel de Hyper-V e sistema operacional ao mesmo tempo. E depois eu tenho as VMs com sistemas operacionais independentes. Obviamente eu não vou te falar que essa é a solução perfeita, pois hoje existe 2 tecnologias que estão dominando o mercado, que é o Docker, que é outra definição de virtualização, e a própria virtualização em nuvem. Então provavelmente mais para frente eu vou trazer conteúdo sobre Docker e virtualização em nuvem. E agora eu vou te ensinar a baixar, a instalar e a configurar o Zen Server. Aqui no navegador tu pode entrar no site da Citrix. Se tu quiser, tu pode te cadastrar lá e ver o conteúdo, mas o Zen Server é um software open source, que foi adquirido pela Citrix. Então tem um site à parte só do Zen Server, que é o zenserver.com. Então vamos entrar aqui no zenserver.com e vamos baixar aqui Zen Server 8, que é a última versão do Zen Server. E vamos descer aqui abaixo e vamos em Download Zen Server 8. E aqui eu aceito os termos e Download. E então vai começar a baixar o Zen Server. É só aguardar. É uma imagem basicamente pequena, é uma imagem de 500 e poucos MB, quase 600. E terminando de fazer o download, a gente vai até a pasta de onde salvou o arquivo. Geralmente na pasta de download. E aqui está o Zen Server 8. Com essa ISO, tu vai precisar fazer um pendrive bootável para fazer a instalação em uma máquina física. Ou até mesmo gravar um CD, que eu acho que as pessoas hoje em dia nem gravam mais CD. Eu sou do tempo ainda de gravar CD. Mas eu acho que a maioria dos computadores hoje nem tem mais a unidade de DVD, Mas enfim, o mais provável é que faça um pendrive bootável. Se tu não sabe fazer um pendrive bootável, uma imagem Linux ou Windows, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer pendrive bootável com o Ventoy, que se torna muito mais fácil. É só tu largar a ISO lá dentro e sair utilizando. Vou deixar no card em cima e na descrição do vídeo. Lembrando que para te instalar essa plataforma num computador, para te rodar máquinas virtuais, o interessante é que ela tenha uma capacidade de processamento bacana e que tenha uma quantidade de memória aceitável para rodar pelo menos 2 máquinas virtuais, pois o Zen Server sozinho ele utiliza 1.4 GB de memória RAM.
Então tu tem que ter pelo menos aí uns 8 GB para te conseguir rodar 2 máquinas com 3 GB cada uma e deixar uma folga aí de 2 GB para a plataforma de virtualização. Claro que se tu for rodar servidores Linux sem interface gráfica, pode rodar até mais que 2. Então botando o pendrive na máquina física, ele vai dar a tela de boas-vindas do ZenServer e vai começar a carregar o sistema. Depois de carregar o sistema, ele vai pedir para a gente configurar o mapa de tecla, ou seja, a configuração de teclado. Então eu venho aqui em BR, ABNT2 e dou um OK. E aqui ele explica que ele vai pegar todo o teu HD e vai utilizar todo o teu disco como a instalação do ZenServer. Então eu dou um OK, consciente disso, eu dou um OK. Aqui eu aceito os termos, aqui eu dou um OK. E aqui ele está identificando meu HD e sua capacidade. É um HD virtual de 50 GB, pois eu estou instalando um sistema em uma máquina virtual. Mas isso é para título de ensino, né? Que não faz sentido eu instalar uma plataforma de virtualização dentro de uma máquina virtual, né? Não faz o menor sentido. Mas enfim, no teu caso aqui ele vai mostrar a capacidade do teu HD, né? Da tua máquina aí, do 500 GB, 1 TB, enfim, a capacidade que tu botou no teu computador. E aí eu dou um OK, e nessa tela pede para mim selecionar o HD que está reconhecendo ali. Então ele já está selecionado, porque é o único HD, mas se tiver mais de um HD, tu pode selecionar com a barra de espaço. É só dar um OK, e aqui ele pergunta de onde vai vir a instalação dos pacotes do sistema. De uma mídia local, do servidor HTTP ou FTP, ou NFS. Aqui como é do pendrive, é de uma mídia local. Então é só dar um OK. Aqui ele pergunta se tu quiser verificar a mídia de instalação, né? Aqui no meu caso eu já utilizei essa ISO, eu sei que tá ok, porque eu já tinha testado antes, mas se tu baixou ela e nunca utilizou, eu recomendo que tu verifique. Aqui ele pede para te configurar a senha do usuário root, né? O super usuário do Linux. Se for para um servidor de produção, tu pode colocar uma senha bastante complexa aqui, bem forte, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para título de ensino mesmo. Confirmo ela e dou um OK. Aqui ele pede para te configurar a rede. Está marcada aqui DHCP. Eu não recomendo utilizar o DHCP, porque depois tu vai utilizar o ZenCenter para criar e configurar as máquinas virtuais. Então eu recomendo configurar um IP estático. Então eu desço e seleciono com a barra de espaço em Static Configuration. E aqui eu vou colocar o meu endereço IP, 192.168.1.30. E a máscara eu vou botar 255.255.255.0, que é a máscara de rede classe C, /24. E o meu gateway, 192.168.1.1. Claro que a configuração da tua casa vai ser diferente, então configura de acordo com a tua rede. Terminando de configurar, eu dou um OK. Aqui ele pede para configurar o hostname, né, o nome da máquina. Eu vou colocar aqui server-vms. E o DNS eu vou colocar 1.1.1.1, 8.8.8.8 e o DNS do meu roteador, que é o meu gateway, né, 192.168.1.1, e dou um OK. Aqui ele pergunta a time zone, eu coloco América, aqui eu coloco São Paulo. Aqui ele pede para a gente configurar o NTP, eu coloco em User Default NTP Server e dou um OK. Aqui eu dou um Tab e instalo ZenServer. A instalação em si ela não demora muito, então ele vai começar a preparar e fazer a instalação do ZenServer. Depois de fazer a instalação, ele pergunta se tu quer fazer a instalação de pacotes adicionais. Então é só a gente clicar em não e ele vai continuar os últimos ajustes. E aqui a instalação está completa. E é só a gente dar um OK para reiniciar o computador. E aqui já mostra a tela do ZenServer de inicialização. E então ele logou e já mostrou a plataforma rodando para a gente. E aqui eu tenho um menu desse servidor. Aqui eu posso ver o status do meu servidor. Aqui eu posso ver a configuração de rede. Aqui nas configurações de rede eu posso testar também a minha rede. Só vim aqui em Test Network. Ele vai pedir a senha root. É só tu botar a senha root que tu configurou lá. E aqui ele faz um ping para ele mesmo. Faz um ping para o meu roteador. E aqui ele faz um ping para um site da internet. Tá ok. E aqui eu faço um ping personalizado. Então eu posso botar o 92.168.1.20, que é o IP da minha impressora. E então tá respondendo. Então tá ok a conexão de internet, tanto interno quanto externo. Aqui abaixo aqui eu tenho um local command shell, né, que é um terminal Linux. Se tu quiser fazer alguma coisa de comando Linux, pode fazer aqui. Então ls, e aí mostra a estrutura do Linux.
Voltando aqui, eu posso reiniciar ou desligar o meu servidor. E aqui na opção Virtual Machine, eu venho em All VMs, né, todas as VMs, e eu vejo que não tem nenhuma instalada. E depois eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, onde eu vou ensinar a instalar o ZenCenter, que é um software de gerenciamento do Zen Server, onde tu vai criar, configurar e gerenciar as VMs. Espero que tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Antes de ir, quero te recomendar esses dois vídeos para te aumentar ainda mais teu conhecimento em Linux. Escolha qualquer um deles e aproveite o conhecimento. Muito obrigado e até breve.